Salve Deus. Meu nome é Sigmund Freud. Venho aqui falar um pouco sobre o meu trabalho nos planos espirituais e principalmente o contato que tenho com seres intergalácticos. Fui solicitado pela espiritualidade maior para desenvolver e para simplificar o que é o sentimento humano, o que é o sentimento das pessoas, o amor, a raiva, o ódio, a necessidade de comer carne, a necessidade que as pessoas ainda têm de se relacionar, a necessidade e o tipo desses sentimentos que não são entendidos pela maioria desses seres. Não são todos que chegam até mim, não são todas as raças, mas assim, quando eles têm alguma missão, algum direcionamento que necessita da interação com os humanos, ou até mesmo para impedir que alguns ataques aconteçam, eu tento e até agora tenho conseguido explicar bem o que vai na mente humana, o que vai na mente das pessoas e também no coração. É sabido por todos que essa interação está cada dia maior. Essa interação está cada dia sendo mais explícita aos olhos de quem está aí para ver. Somente exemplificando, um ser chega até a minha divisão nos planos espirituais, para que eu possa explicar. Por exemplo, por que o ser humano ainda mata os próprios irmãos e também os animais? Por que o ser humano é tão belicoso? Porque o ser humano ainda se prende a muitas picuinhas de inveja, raiva, ódio, brigas, porque ocorrem os assassinatos. Consigo explanar e, muitas vezes, fazer com que eles entendam que existe a condição carnal, a condição a que todos aqui foram designados para uma missão e principalmente para se ascender espiritualmente. Esse é um dos passos primordiais. Então, para que eles entendam que o ser humano ainda destrói a terra, a natureza, destrói tudo que põe a mão, e eles, muitas das vezes, só gostariam de ter água, ou a própria terra em si, ou alimentos em abundância, tem todo aquele carinho, todo aquele cuidado que a Mãe Natureza necessita. Então esses seres chegam já querendo, vou usar um jargão popular, tirar satisfações dos humanos aqui, que são tão ricos em tantas coisas naturais, mas que vivem na ignorância, vivem denegrindo a própria natureza, assim como
ainda se degladiam. É explicado nesse momento que fatores hormonais, fatores existenciais e são também propícios do próprio corpo humano. A raiva, o ódio, a opressão, a mágoa, a angústia, a alegria. Também eles não entendem o que é saudade, o que é amor. Por que que os pais protegem tanto os seus filhos, mas os filhos dos próprios irmãos são largados à sua própria sorte? Esses questionamentos que são chegados até mim, essas dualidades de comportamentos e de pensamentos é que dificultam o contato com seres extraterrestres. Esses seres, na grande maioria, só querem trazer mais conforto no que se tange aos eletrônicos, a novas tecnologias. Esses seres só querem trazer novas concepções e no ponto de vista deles, é até arcaico, mas aqui no planeta Terra é muito necessário, porque o atraso é infinito em comparação a outras civilizações. Esses seres também necessitam desse entendimento do que é acolher, o gerar, a tirar essa questão, essa base, vamos dizer, 100% científica, essa falta de sentimento mais caloroso, não só na questão da irmandade. Eles veem tudo que existe como parte de um todo. E não entendem onde nós, humanos, não conseguimos expressar e nem entender o próximo. Eles não entendem o que é o id, onde esse id reside dentro da natureza humana. Onde que o próprio ego poderia regular e regulamentar essas questões que fariam tanto bem a todos. Mas o princípio básico da humanidade é o amor. O princípio básico dos seres humanos está exatamente aí, na caridade, está na saudade, na irmandade, e não só na necessidade. Não estamos aqui somente para satisfazer as nossas necessidades. Estamos aqui para interagirmos. Ao interagirmos uns com os outros, essa nossa célula, que se chama egrégora, se expande e se realiza, porque esse é o objetivo. Essa integração precisa ser real, precisa ser pura, sair do próprio coração, sair da alma. A alma tem que se purificar.
e não necessariamente a purificação tem que ser de fora para dentro. Então, essa interação do sentimento e a atuação em si nas coisas práticas da vida são incompreendidas por esses seres. O meu trabalho hoje é esse: trazer um pouco, traduzir um pouco desses sentimentos para que possamos ser um pouco melhor entendidos entre raças diferentes das nossas. Também tem um outro trabalho que é tão importante quanto esse, no meu ponto de vista, porque eu trabalho com os ateus. Eu trabalho para despertar Deus, Jesus, a natureza crística dentro dessas pessoas, na medida de que cada um evolui e que cada um permite que esse trabalho seja feito. Às vezes, Deus se manifesta para essas pessoas em gestos singelos, como uma rosa, um abraço, um recado, um livro. Deus se manifesta assim. As respostas que eles buscam vêm assim. E se são ateus, isso não quer dizer que são melhores ou piores, não. Apenas muitos desses que buscam alguma coisa, sentir algo, mas não conseguem, é esse que é o meu trabalho. É nesses que eu atuo. São nessas pessoas que eu preciso e posso ajudar. Porque a caridade, a bondade, o amor está em todos os seres. E isso não é medido pela fé. Porque tem muita gente que diz que ser bom, que tem fé, que segue uma doutrina, é muito pior do que aquele que não levanta bandeira de nenhum CNPJ ligado à religião. Então, para finalizar, quero agradecer e principalmente externar a todos vocês que tudo que está sendo feito pela espiritualidade maior é em prol de uma integração entre todos os povos dessa galáxia ou de outras, que na medida que tudo se avança e Deus permite que isso aconteça, fica mais natural, fica mais congruente as ideias. As ideias têm o poder de trazer para si novas realizações, novas integrações entre os seres humanos e os seres extraterrestres. Agradeço a todos e que fiquem com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo e um grande abraço de Freud. Graças a Deus.